Ribeiro. Como estaba anunciado, hoy y mañana vamos a tener una exposición un poco diferente, con participación, esperamos, mayor de los asistentes, sobre dos temas importantes, sobre Jean Bodin, la primera exposición, y sobre Thomas Hobbes, la segunda. Va a haber algún cambio en la forma como hemos desarrollado hasta ahora. Las exposiciones están divididas en partes. La exposición de hoy sobre Bodin tiene tres partes. Entonces el profesor Ribeiro va a exponer la primera y vamos a hacer un pequeño corte para ver si hay preguntas, solicitudes de aclaración, tal vez algunos conceptos no se comprendieron muy bien, y de esa manera vamos a continuar después con la siguiente parte hasta terminar las tres. Entonces va a haber una pequeña interrupción. En total van a ser alrededor de 40 minutos la exposición del doctor Ribeiro, y al final obviamente también preguntas. Al final, si tienen algún comentario, es bienvenido, y como les había dicho ayer, es posible hacer tanto las preguntas como los comentarios al final en español, no hay ningún problema, el profesor comprende nuestro idioma. Bien, entonces, sin más preámbulo, voy a dar la palabra al doctor Ribeiro. En esta ocasión, el título de la exposición es El Estado moderno y el concepto de soberanía de Jean Bodin. Entonces, con ustedes nuevamente este ilustre invitado que nos aclara conceptos tan importantes como la soberanía, en este caso, por ejemplo. Boa noite. Como ontem, eu peço desculpas, vou falar em português, falarei o mais devagar possível para que a compreensão possa ser possível. Diferentemente de ontem, as duas aulas que eu propus tratam de autores clássicos, dois autores que são fundamentais para a constituição do Estado moderno. Ontem nós tratamos de uma discussão, de um debate contemporâneo sobre a liberdade e a democracia, e hoje nós recuamos aos séculos XVI e XVII para tentar entender de que maneira o Estado moderno foi formado. Na formação, na elaboração das teorias do Estado moderno, nós vamos encontrar o conceito de soberania. Nós sabemos que o conceito de soberania é o conceito definidor do Estado moderno. E Jean Bodin, este jurista francês do século XVI, é considerado pelos historiadores das ideias políticas como o primeiro teórico da soberania. Não que a ideia não existisse antes, eu vou fazer alguns comentários sobre isso, mas é com ele e é na sua obra que nós vamos encontrar a primeira exposição sistemática deste conceito. Alguns historiadores, de maneira correta, negam a originalidade de Bodin, no sentido de tentar mostrar que o conceito de soberania já aparece no debate político medieval. Esses historiadores procuram mostrar que, na verdade, o conceito moderno de soberania, ele simplesmente reuniu dois conceitos que estavam presentes já na doutrina
política medieval. Os conceitos de auctoritas, que nós traduzimos por autoridade, e o conceito de potestas, que nós traduzimos por poder. Então, esses historiadores alegam que, na verdade, o conceito de soberania simplesmente reuniu a ideia de que deve haver uma autoridade suprema, que é o conceito de autoritas, com a necessidade de um poder, de uma potência pública de comando para executar as tarefas necessárias à manutenção da comunidade política, que é potestas. De fato, a palavra soberania e a palavra soberano já existiam, por exemplo, na língua francesa desde o século XIII. Se nós formos a alguns documentos do século XIII, nós vamos encontrar o uso da palavra souveraineté e o uso da palavra souverain, soberania e soberano. Mas o problema é que essas palavras, embora já existissem, não tinham o mesmo sentido e significado que vai ser dado por Baudin. Então, a palavra soberania já existia na França no século XIII e XIV, mas não no sentido que Baudin vai dar a esta palavra na sua obra no século XVI. Então, nós podemos dizer que, embora seja possível investigar a gênese da noção de soberania no período medieval, esta noção só se tornou uma referência fundamental no pensamento jurídico e político a partir da exposição feita por Jean Bodin. Esta noção de soberania aparece, num primeiro momento, numa obra de 1566, intitulada Método para o Fácil Conhecimento da História. Há um capítulo 6 desta obra, em que Bodin já traz algum significado para a ideia de soberania. Mas a exposição sistemática deste conceito, ela só vai acontecer na principal obra de Bodin, publicada em 1576, intitulado Os 6 Livros da República. Os 6 Livros da República, já no seu primeiro livro, no capítulo 1, enuncia quais são os elementos que compõem uma comunidade política organizada e à sua disposição. Eu vou citar para vocês, eu vou ler para vocês a primeira frase deste capítulo 1 do livro 1. Começa assim, este capítulo deste primeiro livro. Bodin diz, eu cito: República é o justo governo de várias famílias e do que lhes é comum, com poder soberano. Fim de citação. Antes de analisar esta frase, primeiro, eu penso que é importante fazer um esclarecimento a respeito da palavra república. Nós sabemos que a palavra francesa, république, a nossa palavra república,
ela carrega uma ambiguidade desde a antiguidade. Desde a obra de Cícero, por exemplo, este filósofo romano, né, do século IV a.C., a palavra república é utilizada tanto para denominar uma sociedade política organizada, independentemente da sua forma de governo. A república pode ter o governo de uma só pessoa, ser um reino. A república pode ter o governo de alguns, ser uma aristocracia. Ou a república pode ser o governo de todos, ser uma democracia. Não importa a forma de governo. República é, nesse sentido lato, utilizado para designar a sociedade política organizada. Mas república, na obra de Cícero, também é utilizada para designar um regime político específico. O regime adotado por Roma, depois da expulsão dos seus reis, a República de Roma, que era caracterizado como uma espécie de governo misto, onde o poder estava distribuído no consulado, no senado e no tribunato da plebe. Então vejam, república, desde Cícero até a modernidade, ora é utilizada no sentido lato, amplo, para designar a comunidade política organizada, ora é usada para designar uma forma específica de governo, o regime político determinado. Aqui em Baudin é usado no sentido lato. Então, se nós quiséssemos traduzir esta frase de Baudin para a nossa contemporaneidade, nós diríamos: Estado é o justo governo, parará, parará. Porque para nós usamos a palavra Estado para designar a sociedade política organizada, independentemente da forma de governo. Entendido este ponto? Então, quando Baudin fala república, ele não está falando como, por exemplo, Maquiavel, que é um autor contemporâneo de Baudin. Maquiavel usa a república para se contrapor ao principado, como uma forma de regime específico, diferente do monárquico. Aqui em Baudin, não. República, assim como depois em Hobbes também, que nós vamos ver na próxima aula amanhã. República é o sentido lato, amplo, ok? Muito bem. Então nós vemos que, já nesta primeira frase que abre a obra de Baudin, nós temos a soberania como a condição indispensável para a existência de uma república. Nós temos isso em razão do uso da preposição com poder soberano. Eu só tenho uma república se eu tiver a existência de um poder soberano. Eu tenho esse caráter, então, imprescindível deste poder, sem o qual todos os outros elementos que estão nessa definição de república não têm sentido. Então vejam que esta definição de Baudin traz 4 elementos, que é o que caracteriza uma república, ou um Estado. 4 elementos. O primeiro elemento da definição é justo governo. República é o justo governo. Então esse é o primeiro elemento, justo governo. O segundo elemento, várias famílias. Terceiro elemento, do que lhes é comum. E finalmente o quarto elemento, com poder soberano. Então a definição tem 4 elementos. Vamos analisar cada um desses 4 elementos, para tentar entender o que constitui então uma república. O primeiro elemento, justo governo, enfatiza a necessidade do governo da república
ser pautado pela justiça, a ideia de justiça, sem a qual uma república não se diferenciaria, por exemplo, de um bando de ladrões ou piratas, como já havia advertido Agostinho. Bodin não inova em nada. Agostinho, lá no começo do período medieval, já dizia que é preciso distinguir uma comunidade política de um bando de ladrões e piratas. E o que distingue é a existência da justiça. Então, o primeiro elemento é o justo, a justiça, o governo justo. República é o justo governo. Segundo elemento, família. É um justo governo de várias famílias. Então, o segundo elemento é a família. A família, para Bodin, é a verdadeira fonte e origem de toda a república. O seu principal membro. Nós temos, então, o pensamento de Bodin situado no terreno real e concreto. Diferentemente de Hobbes, que nós vamos ver amanhã, onde o Estado é formado de maneira artificial, por meio de um pacto entre indivíduos. Aqui, em Bodin, não. Eu tenho um processo natural de constituição da comunidade política. É a reunião de várias famílias. Eu tenho a passagem do comando particular que se dá nas famílias para o comando público que se dá numa república, feita por Bodin a partir de um quadro evolutivo. Então tem ali um processo quase que organicista, como existe, por exemplo, em Aristóteles. A reunião de pessoas vivendo numa família, a reunião de várias famílias vivendo numa aldeia, a reunião de várias aldeias vivendo numa cidade, a reunião de várias cidades constituindo uma república. Então a família é este elemento indispensável a partir do qual a república é formada. A família é também um modelo concreto, não só natural, mas concreto, dado este modelo organicista da comunidade política. Bodin não usa um modelo artificial, como nós vamos ver amanhã em Hobbes, para a constituição do Estado. É um modelo organicista. A família também permite a Bodin pensar que em todo agrupamento social, a relação de mando e obediência é inerente à condição humana. Então, ele descreve como se dá as relações do marido com a mulher, do pai com os filhos, e ele tenta mostrar que em todo grupo social é necessário, é indispensável esta relação de mando e obediência. Então, a família é um modelo natural e concreto das repúblicas. O terceiro elemento ressalta a necessidade de haver algo em comum entre as famílias. Porque seria uma contradição não ter uma coisa em comum numa res publica. Que a palavra latina res publica significa justamente a coisa em comum. Então é necessário, né, que haja algo de comum entre essas várias famílias. Só que este algo em comum não significa uma comunidade de bens e de pessoas, como, por exemplo, propõe Platão no seu diálogo A Justiça. Bodin condena este ideal platônico da total comunidade por ser contrária às leis de Deus e da natureza. Ou seja, eu tenho aí uma concepção de comunidade, mas uma noção de comunidade que mantém uma nítida separação entre o privado e o público. Ao mesmo tempo que eu tenho uma mútua dependência entre o ambiente privado e o ambiente público.
Baudin também fala daquelas instituições intermediárias entre as famílias e a república, ou seja, não é simplesmente a reunião das famílias que eu já tenho a Constituição da República. Baudin reconhece a importância de instituições que fazem a intermediação. Ele chama essas instituições de colégios e corpos, é o nome que ele dá. Nós temos que pensar esses corpos e colégios como espécies de associações. Associações de pessoas que têm o mesmo interesse. Associações comerciais, associações de manufatura e assim por diante. São corpos e colégios, que são esses elementos intermediários entre as famílias e a república. Mas a união das várias famílias com aquilo que elas têm de comum entre elas, se é uma condição necessária, ainda não é suficiente. E aqui está a novidade do pensamento político e jurídico de Baudin. É preciso, segundo Baudin, que estas famílias estejam submetidas a uma única e mesma autoridade. E aí que ele introduz, então, o quarto elemento da definição, com poder soberano. Ou seja, Baudin impõe a soberania como condição indispensável para a existência de uma república. E a soberania é a condição indispensável para a existência de uma república, porque só ela é capaz de assegurar a este agrupamento social a sua necessária coesão e unidade. Eu cito Jean Baudin, agora no capítulo 8 do livro 1 dos 6 livros da República. Baudin diz, eu cito: a República, sem poder soberano, que une todos os seus membros e partes, e todas as famílias, corpos e colégios, não é uma república. Então vejam, a novidade de Baudin é colocar a soberania como condição necessária, indispensável para a existência de uma república, ou seja, de um Estado. Não basta várias famílias se reunirem com aquilo que têm de comum num justo governo, se não houver poder soberano, se não houver este poder que as una, que lhe dê unidade, coesão. Mas o que vem a ser, então, este poder soberano? É nesse capítulo 8 do primeiro livro, dos 6 livros da República, que Baudin define a soberania. O texto de Baudin é muito didático. Cada capítulo começa com uma definição. Então, o capítulo 1 começa com a definição de república, e aí ele analisa todos os elementos dessa definição, até chegar neste quarto elemento da definição, que é a soberania. E aí, nesse capítulo 8, ele começa o capítulo 8 definindo soberania. Eu vou ler para vocês. Ele diz: soberania é o poder perpétuo e absoluto de uma república. Fim de citação. Esta é a definição que ele dá de soberania. Mais uma vez, nós temos alguns elementos. É um poder que é perpétuo e absoluto. Bom, claramente essa definição já nos diz e anuncia o caráter público deste poder, porque é um poder de uma república. Não é o poder de uma família. Não é o poder de um indivíduo. É o poder de uma república. Então ali eu tenho já o caráter
claramente público deste poder. É claro que este poder vai ser assumido por um determinado agente, mas ele jamais vai ser propriedade desse agente, de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Porque este poder pertence à República, é o poder perpétuo e absoluto de uma República. Então é um poder público. Mas o que significa o adjetivo perpétuo? Este poder é qualificado de perpétuo. Perpétuo indica a continuidade que este poder deve ter ao longo do tempo. Quer dizer, este poder não pode ter uma limitação temporal, senão ele não é soberano. Ele não pode ser transitório. O que, na verdade, Baudin está fazendo aqui é transferir a chamada perpetuidade da coroa francesa, que já era um princípio do pensamento político medieval francês, para a República. Então, por maior poder que um agente tenha, se ele tiver uma limitação temporal, ele não é soberano. Então, o caráter perpétuo indica a continuidade no tempo que este poder deve ter. Ok? Então, isso é o que significa o adjetivo perpétuo. É um poder perpétuo. O segundo adjetivo, absoluto. É um poder perpétuo e absoluto. O que significa absoluto? Absoluto indica que este poder deve ser ilimitado. Porque qualquer limitação seria incompatível com a própria ideia de um poder supremo, incondicional, que é o poder soberano. Se é um poder soberano, ele está acima de todos, ele não pode ter condições, ele não pode ter limites. Ele deve estar desvinculado de qualquer obrigação. Ele deve ser independente. Ele não pode estar numa situação de dependência. Ele deve ser superior. Ele não pode estar submetido ou numa posição de igualdade em relação a outros poderes da sociedade. É isso que significa o adjetivo absoluto. Perpétuo, ou seja, continuidade ao longo do tempo, e absoluto, superior, supremo, ilimitado, incondicional. Mas o que significa deter um poder absoluto? De acordo com Baudin, deter poder absoluto significa estar acima das leis civis. Então, o soberano é aquele que está acima das leis civis. Ou seja, como o soberano tem a missão de proteger e governar a República, o soberano deve possuir um poder de criar e corrigir as leis civis de acordo com sua vontade. Esta ideia de que o soberano ele está livre diante das leis. Ele não pode estar sujeito, submetido a uma lei, nem mesmo àquela lei que ele criou. Porque, segundo Baudin, ninguém pode se obrigar a si mesmo. Ele usa uma imagem do direito canônico que dizia que o Papa não podia atar as próprias mãos. Então, nesse sentido de que, se você dá a lei, você não pode estar submetido a ela. Portanto, aquilo que identifica o detentor da soberania, se eu quero dentro de uma comunidade política saber quem é o soberano, segundo Baudin, eu devo identificar quem tem o poder de dar a lei a todos, sem necessidade e consentimento de quem quer que seja. Se eu identificar aonde está esse poder numa comunidade política, eu identifico qual é o poder soberano.
este poder exclusivo de legislar vai ser considerado por Baudin o primeiro e mais importante direito da soberania, ou a primeira e mais importante marca da soberania. Baudin vai dedicar todo um capítulo, o capítulo 10 do livro 1, para descrever quais são os direitos da soberania, ou quais são as marcas da soberania. Para ele, a primeira e mais importante marca da soberania é este poder de legislar, de dar lei a todos sem recebê-lo de ninguém. Todos os demais direitos da soberania, por exemplo, declarar a guerra e tratar da paz, instituir os principais magistrados, estabelecer o peso e o valor das moedas, impor taxas e impostos, ser a última palavra em qualquer assunto, julgar em última instância. Todos esses direitos, tantos outros, são derivados deste primeiro e mais importante direito da soberania, que é o poder de legislar, de dar a lei a todos sem recebê-la de ninguém. E para Baudin, esses direitos da soberania são indivisíveis e inalienáveis, que é aquilo que vai caracterizar a soberania em todo o pensamento político moderno. Soberania é, por definição, indivisível. Eu não posso dividir os atributos da soberania. E eu não posso alienar alguns desses atributos da soberania. A soberania é indivisível e inalienável. Por isso, Baudin vai ser contra a antiga ideia do governo misto, que é justamente a divisão e partilha do poder em diferentes agentes. Baudin acredita que a divisão do poder vai implicar na sua destruição. O problema para Baudin, desses autores antigos que enalteciam o governo misto, é que eles confundiam Estado de governo. E aqui Baudin usa a palavra Estado, mas com E minúsculo. Não é o Estado como nós entendemos com E maiúsculo. O Estado, como nós entendemos como E maiúsculo, é o que ele chama de república. Estado com E minúsculo é o regime político adotado pela república. E aí Baudin segue a tipologia tradicional de Aristóteles. Uma república pode ser um Estado monárquico, um Estado aristocrático e um Estado democrático. E para Baudin só existem esses três estados. É impossível combiná-los, como queria Platão e outros, Políbio, Cícero e outros. Agora, o governo, a maneira como a soberania vai ser exercida, aí Baudin considera que existem inúmeras formas. Mas o Estado, o regime político adotado por uma república, só pode ser um desses três. Então, eu pararia aqui nessa primeira parte, em que eu procurei mostrar qual a definição de república, indicando que a soberania é a condição necessária e dispensável para a existência de uma república, o que significa a soberania, qual a definição que Baudin dá de soberania, e o que significa ser um poder absoluto e perpétuo, e quais são os direitos da soberania, e as consequências da indivisibilidade inalienada desses direitos. Então a gente para aqui na primeira parte. A segunda eu vou falar dos limites que Baudin vê possíveis no exercício da soberania. Agradecemos al doctor Ribeiro esta primera parte sobre el pensamiento de Jean Baudin. Si alguien tiene algún comentario o pregunta, por favor, o solamente una pregunta sobre esta parte que ha tratado con tanto detalle el profesor.
la importancia de Baudin para el Estado moderno, pese a que el tema ha sido tratado ya en la Edad Media, sin duda es en el siglo XVI que alcanza mayor relieve. Tienen la palabra. Una pequeña pregunta, doctor. Usted hizo referencia a las familias, las aldeas, las ciudades y la república, que es el pensamiento de Aristóteles, ¿no? No se puede considerar que solo la familia sea una realidad política, tampoco la aldea. Y la pregunta es, ¿una sola ciudad con su entorno puede ser una comunidad política o tiene que haber varias ciudades, no sé, coligadas, para que haya uma república? Por favor. Obrigado, professor Brits, pela pergunta, para esclarecer este ponto. Eu, na verdade, usei esse exemplo que vem de Aristóteles para mostrar a concepção organicista que Baudin tem da república. Mas é claro que uma cidade, se esta cidade detém poder soberano, pode ser considerada uma república. Como, por exemplo, Atenas, a Esparta, na Antiguidade, ou Roma, que era uma cidade, né? Então não é tanto a dimensão territorial que determina a existência de uma república. Como Baudin enfatizou, o que determina a existência da república é que haja essas várias famílias reunidas com aquilo que é comum, sendo governadas com justiça, com a presença do poder soberano. Desculpa, com o poder soberano. Gracias, profesor. Continuamos entonces con la segunda parte sobre el tema del Estado moderno en Baudin. Bom, vocês viram que o Baudin define a soberania como um poder absoluto. Ele diz o que significa absoluto: incondicional, superior, ilimitado a qualquer outro poder. Só que nesse mesmo capítulo 8, Baudin afirma que o poder soberano, ele está, de alguma maneira, limitado pelas leis divinas e naturais e pelas leis humanas comuns a todos os povos. E é o que vai gerar uma crítica a Baudin. Muitos vão denunciar sua teoria de contraditória, incoerente. Como pode definir um poder como absoluto, ilimitado, incondicional e ao mesmo tempo dizer que ele tem limites? Vamos nessa segunda parte tentar entender o que são esses limites. E depois, na terceira parte, eu vou discutir se há ou não esta contradição. Bom, Baudin não enuncia em nenhum momento claramente o que são essas leis divinas e naturais. Ele associa ambas como se fossem sinônimos. As leis divinas aparecem muitas vezes como leis eternas, imutáveis, que manifestam ao mesmo tempo a sabedoria e vontade de Deus. As leis naturais, quase sempre ligadas às leis divinas, aparecem também da mesma maneira como aquelas que são reveladas pela razão. Mas não há uma definição. Baudin não define o que são essas leis divinas e naturais. Ele também não define o que vem a ser essas leis humanas comuns a todos os povos. Parece indicar que existem algumas leis que são partilhadas por todas as nações e
E o Baudin é um jurista, ele escreve uma obra intitulada Quadro do Direito Universal, cujo objetivo é comparar todas as leis de todos os povos conhecidos para encontrar um direito universal. Então pode ser o produto desta sua obra, mas ele também não diz o que vem a ser estas leis comuns a todos os povos. O fato é que o poder soberano tem um âmbito restrito de ação, que não ultrapassa certos limites. Eu cito para vocês, no capítulo 8, Baudin diz: o poder absoluto, soberano, dos príncipes não se estende de forma alguma às leis divinas, às leis naturais e às leis humanas comuns a todos os povos. Ou seja, nós temos aí um âmbito bem delimitado dessa atuação do soberano. Baudin também ainda fala que o âmbito de atuação do soberano é demarcado por aquilo que ele chama de leis fundamentais da República. O que hoje nós, contemporaneamente, chamaríamos de leis constitucionais. Ou seja, são aquelas leis, aqueles princípios constitucionais que estão na base de toda e qualquer república. Baudin dá dois exemplos. Ele dá o exemplo da sua época, da chamada Lei Sálica. A Lei Sálica é uma lei que remonta o início do Reino Francês, que determina o processo de sucessão real. O que Baudin quer dizer é: o rei francês, por mais soberano que ele seja, ele não pode contrariar esta lei que regula a sua sucessão ao trono. Nós sabemos, por exemplo, que a Lei Sálica impede que mulheres sucedam ao trono. Por isso, na França nunca houve uma rainha, diferentemente da Inglaterra, onde é permitido que uma mulher suceda ao trono. Então, o soberano, por mais poder que tenha, absoluto, ele não pode ir contra essa lei, que, segundo Baudin, é uma lei fundamental da República. É um princípio constitucional da República. A outra lei fundamental que Baudin comenta é a lei que proíbe ao soberano alienar o domínio da coroa. Ou seja, por mais absoluto que seja o seu poder, ele não pode dispor das terras da coroa, das propriedades públicas, das rendas recebidas pelos tributos, da maneira como bem entender. Ou seja, é uma lei que protege o que nós chamaríamos hoje do tesouro público. Por mais que o soberano tenha poder, ele não pode ir contra esta lei que proíbe a alienação do domínio da coroa. Nesse sentido, alguns autores vão dizer que, na verdade, a teoria política de Baudin é esta teoria incoerente e inconsistente. É inconsistente, incoerente, porque impõe limites a um poder definido como superior, independente, incondicional e ilimitado. Qualquer um que leia o texto do Baudin vai dizer: mas como um poder absoluto pode estar submetido às leis de Deus, da natureza, às leis humanas comum a todos os povos e às leis fundamentais da República? Alguns intérpretes da teoria e do pensamento político de Baudin sustentam que não há contradição, porque esses limites que Baudin estabelece devem ser entendidos apenas como restrições morais. Ou seja, dependeria apenas da consciência do soberano respeitar ou não esses limites. Quem vai julgar o soberano? Se ele está respeitando as leis de Deus, as leis da natureza ou as leis fundamentais da República. Mas nós devemos observar
que se essas leis não têm de fato uma eficácia legal, ou seja, não tem uma sanção se elas não forem cumpridas, aquele que não as respeita sofre o que Bodin chama do desprezo, da perda da honra de soberano. Portanto, elas não devem ser entendidas apenas como restrições morais. Na verdade, no texto do Bodin, nós vamos encontrar um conteúdo muito concreto destas leis divinas e naturais. Assim como um conteúdo concreto das leis fundamentais, que eu citei duas: a lei sálica e a lei que proíbe a alienação dos domínios da coroa. Quais são esses exemplos que Bodin dá de leis divinas e naturais que nenhum soberano pode contrariar? Bodin dá dois exemplos: a obrigatoriedade dos contratos e a inviolabilidade da propriedade privada, a propriedade dos súditos. Vamos tentar entender esses dois casos. Bodin diz que por mais poder que tenha um soberano, ele não pode, uma vez dada a sua palavra, desrespeitar esta palavra. Então, se ele assume um contrato, um pacto, mesmo que seja com seu súdito, ele está obrigado, pelas leis divinas e naturais, a respeitar a palavra dada. Então, ele não pode violar nenhum tipo de pacto, nenhum tipo de contrato. Seja este contrato ter sido feito com outro soberano ou com seus próprios súditos. Ele dá uma série e vários exemplos a respeito disso. E no caso da propriedade privada, Bodin considera que, em hipótese alguma, o soberano pode atentar contra a propriedade dos seus súditos, seja na forma de confisco, seja com aumento de impostos. Esta intervenção é considerada indevida. E ela é indevida porque é uma ação que ultrapassa os limites da atuação do soberano. Apenas um caso é justificado para intervir na propriedade dos seus súditos, que é se houver um caso de extrema urgência, quando houver um perigo comprovado que coloque em risco a existência da República. Em tais casos de risco, de perigo da existência da República, como o público deve ter prioridade sobre os interesses particulares, o soberano, como legítimo representante do bem público, não precisa da autorização de seus súditos. E aí ele pode confiscar, tributar a propriedade dos seus súditos. Mas com exceção dessas causas, que são consideradas justas e razoáveis, porque a coisa pública encontra-se em perigo, a posse da soberania não autoriza de nenhuma maneira a intervenção na propriedade privada. Atentar contra a propriedade, segundo Bodin, é violar a lei de natureza, o que não é permitido ao soberano. Vejam, com esses exemplos das leis fundamentais, a lei sálica, a lei que proíbe a alienação do domínio da coroa, com esses exemplos das leis divinas e naturais, respeitar os contratos, não atentar, não poder confiscar a propriedade dos súditos, me parece difícil dizer, como esses intérpretes, que as leis divinas e naturais devem ser apenas considerados freios morais, que pesam apenas sobre a consciência do soberano. Ou seja, na minha interpretação, elas adquirem conteúdos precisos e impõem restrições bem concretas
a ação do soberano. Então, como entender a existência de limites a um poder que é definido como superior, supremo, incondicional e ilimitado? E eu deixo a resposta para a terceira e última parte, que vai ser a conclusão. Gracias, profesor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Acá, por favor. Sí, adelante. Gracias. Gracias, profesor. Actualmente hay una contienda bélica entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? En ese aspecto, se ha violado o se ha rompido o se ha inmiscuido Rusia a la soberanía que tiene Ucrania. ¿Cómo esto se puede explicar en base a la teoría que menciona Jan Boudin? Gracias. Graças pela pergunta. Como o senhor bem disse, são duas repúblicas soberanas. E Baudin dedica todo um livro para tratar das relações entre as repúblicas. As relações comerciais, as relações diplomáticas, né? Veja que nós estamos no século XVI e ainda estamos muito antes do Tratado de Westfália, que é o tratado que vai justamente condenar toda e qualquer intervenção em um Estado soberano. Isso vai acontecer só no final do século XVII. Esse tratado, quando se reconhece a existência de Estados soberanos e que qualquer intervenção no território de um Estado soberano deve ser condenada. O problema, desde o Tratado de Westfália, que a ONU não resolveu, formada no século XX, é que a única sanção, a única penalidade que a comunidade internacional pode fazer em relação a um Estado como a Rússia, que intervém em outro Estado soberano como a Ucrânia, a única penalidade e sanção são penalidades comerciais, são sanções em termos de reprimendas. Ou seja, na comunidade internacional, eu não tenho um poder soberano capaz de punir estados que desrespeitam a soberania de outros estados. Então, o poder soberano que dentro de um estado o soberano detém, se eu invado sua propriedade privada, o senhor apela ao soberano e o Estado vem e aplica uma punição, porque eu desrespeitei um direito seu. Este poder soberano dentro de um Estado não existe na comunidade internacional. Não existe na relação entre os Estados. Então o problema é, desde Baudin, ele reconhece que os Estados devem, no caso ele usava a linguagem as repúblicas, devem respeitar a soberania umas das outras e, portanto, devem estabelecer sempre relações comerciais, relações diplomáticas, mas respeitando, né, a soberania territorial de cada uma delas. Mas desde o século XVI até hoje, nós não temos a instituição, não temos um mecanismo capaz de punir um Estado criminoso que desrespeita a soberania de outro Estado.
Quer dizer, o que a comunidade internacional pode fazer? No caso da guerra Rússia-Ucrânia, até houve um certo avanço em relação a outros casos, porque há um interesse da comunidade europeia em barrar o avanço da Rússia. E dessa maneira, além de declarações, além de embargos comerciais, principalmente a comunidade europeia passou a fornecer armas, munição, treinamento para os soldados ucranianos. Que é o que explica, até agora, a Rússia, que tem um exército muito mais poderoso, muito mais numeroso, não ter dominado o território ucraniano. Porque desde o início, a comunidade europeia se mobilizou e apoiou a Ucrânia. Mas Bodan diria que é um desrespeito à soberania, no caso da Ucrânia, mas ele também não prevê um poder soberano sobre todas as repúblicas. No campo das relações internacionais não há este poder capaz de impor sanções quando alguma dessas repúblicas desrespeita a outra. Não sei se fui claro. Graças. Acho que tem que falar no microfone por causa da gravação. Não, eu posso escutar, mas as pessoas que estão acompanhando é para gravação e para as pessoas que estão acompanhando ao vivo para poder escutar a sua pergunta. Quiero que usted nos aclare, por ejemplo, en dos casos, la idea que Bodan tiene sobre la soberanía. ¿Se acuerda que la primera guerra en Irak, la que hizo el padre Bush, esta guerra fue consecutiva a la invasión de Saddam Hussein al país vecino, a Kuwait? Entonces la comunidad internacional decidió intervenir para que el ejército iraquí salga de Kuwait. En este caso, bueno, la comunidad internacional, a través del Consejo de Seguridad, intervino en Irak. Hace unas semanas, ese es el segundo aspecto, es la segunda pregunta. Hace unas semanas tuvo lugar en Sudáfrica la reunión de los BRICS. Y usted sabe que uno de los participantes más importantes de los BRICS, entre los fundadores, es Rusia. Vladimir Putin no fue a Sudáfrica porque la Corte Internacional de Justicia tiene abierta contra él, bueno, vamos a decir una querella por crímenes de guerra. Putin no fue porque él temía ser aprehendido al estar fuera de su territorio y no un vecino confiable, por ejemplo. Para él podría ir sin problema a Bielorrusia, pero no quiso ir a África del Sur porque tenía ese temor. Muchas gracias. ¿Alguien va a preguntar? Bueno, muy buenas noches, doctor Lozada, doctor Ribeiro, agradecida por la explicación. En base a las indicaciones que nos iba dando de la soberanía y específicamente de las limitaciones, me venía a la mente un suceso histórico con el cual claramente me parece que se puede contextualizar la aplicación de la ley sálica. Para 1808, en el contexto de la invasión napoleónica a España con la aplicación del rey español, resulta que nos vemos, ¿no?, el territorio de la Real Audiencia de Charca
con la visita de Goyeneche, con una carta de la princesa Carlota Joaquina, en donde claramente indica, ¿no?, sus aspiraciones a gobernar las colonias a nombre de su familia para después devolver al rey español, ¿no? Pero en ese contexto, evidentemente, las autoridades religiosas, el tema del presidente de la Real Audiencia de Charcas, está de acuerdo, al parecer hay aceptación de las autoridades, pero cuando se socializa esa información, esa carta de la princesa con los oidores, más entendidos en el ámbito legal, pues ellos no estaban de acuerdo, y precisamente es donde enfocan el tema de la ley sálica, ¿no? Entonces se niegan, se rehúsan a contribuir en esas aspiraciones. Entonces, con la explicación que nos ha dado, se me ha venido esa idea a la mente, y no sé si tal vez nos podría hablar un poquito más acerca del tema. Gracias. Buenas noches, doctor Lozada, doctor González. Bueno, mi consulta es, bueno, quisiera que tal vez el doctor González me pueda aclarar un tema referente a Jean Bodin. Bueno, nos habla de las leyes de Dios, de la naturaleza, las leyes divinas y naturales, y también comenta sobre la teoría política. Bueno, la teoría política es lo contrario de una ideología, porque implica reflexión sobre los acontecimientos singulares que irrumpen en la vida de los pueblos, pero en cambio la ideología trata de confirmar irregularidades prefijadas, no ayuda a comprender, sino a que secuestra los hechos en un encuadre dogmático. Ese tema, doctor González. ¿Nadie más va a preguntar? Bom, com respeito à primeira pergunta do senhor, o senhor trouxe um contra-exemplo. Se eu dei o exemplo da comunidade internacional não impondo uma sanção maior do que econômica, moral, né? O senhor trouxe justamente um exemplo em que a comunidade internacional, representada pela ONU, pelo seu Conselho de Segurança, decide uma intervenção. No caso da invasão dos Estados Unidos, porque também foi uma invasão, como a Rússia invade a Ucrânia, os Estados Unidos invadem o Iraque, só que naquele momento a comunidade internacional apoia essa invasão, né? Apoia a intervenção e vai contra o direito internacional, porque o Iraque é um país soberano. Se eu bem me lembro, esta intervenção ela foi foi alegada em razão da violação dos direitos humanos. Então, o Conselho de Segurança reivindicou uma norma superior, a qual todas foram signatários na ONU, que é respeitar os direitos humanos, né? E, em razão da violação dos direitos humanos, apoiou a intervenção, né? Mas veja, apoiou a intervenção, mas não houve tropas da União da ONU, né? Foram alguns Estados-membros da ONU, Inglaterra, se eu bem me lembro, e mais um outro país europeu que mandou tropas para se juntar às tropas americanas, né? Mas o senhor deu um contra-exemplo, né? No sentido de que existem interesses que desrespeitam, né, os princípios. Existe um princípio que é da inviolabilidade da soberania de cada Estado. Este é um princípio. Mas naquele momento havia interesses, principalmente interesses econômicos, né? E aí se usa de uma retórica que é a dos direitos humanos. É claro que havia violação dos direitos humanos no Iraque, mas havia em tantos outros países. Se a violação dos direitos humanos fosse uma razão para intervir em algum Estado, a intervenção seria quase que cotidiana. E seriam vários países que sofreriam interdição. Mas usa-se da retórica em nome dos interesses, contra os princípios.
Então, eu agradeço pelo contra-exemplo, né, em relação à Rússia. A mesma coisa dos BRICS, né? Quer dizer, como países democráticos se reúnem e não há nenhum tipo de declaração de pensar numa reprimenda já seria demais, mas nenhum tipo de declaração, né, de repulsa ao que a Rússia tem feito. Por quê? Porque há interesses econômicos. Todos os países envolvidos no BRICS têm interesse nas relações comerciais com a Rússia e no fortalecimento desse bloco econômico. E daí, em nome dos interesses agora econômicos, né, não se faz nenhum tipo de declaração. Ou seja, mais uma vez, né, os interesses falam mais altos. No caso, eu não conheço, né, a história latino-americana, mal eu conheço a história brasileira. Como eu disse, é uma dessas coisas que a gente não consegue entender. Como eu disse ontem, nós temos na escola inglês e francês, mas não espanhol, e temos na escola história europeia, mas muito pouco história, né, da América Latina. Um ou outro fato, né, o que é uma pena, o que nos separa muitas vezes, né? Então eu não conheço, mas é realmente essa aplicação. Quer dizer, você tem ali um princípio constitucional que não necessariamente está escrito, mas que deve ser respeitado, e que por mais poder que tenha Napoleão naquele momento, por mais poder que ele tenha, ele não tem poder suficiente para desrespeitar a sucessão, mesmo que seja nas colônias, né? Então é um exemplo claro, né? Eu acho que a terceira pergunta foi feita para você, né? Eu só posso fazer um comentário rapidinho. Embora seja, não sei o que você vai dizer, mas embora seja saudável esta separação entre teoria política e ideologia, eu não conheço nenhum teórico político que não adotou uma perspectiva ideológica. Ou seja, essa neutralidade de fazer uma teoria política sem qualquer envolvimento ideológico. Eu não conheço. Todo teórico político, até hoje eu estudei, estava envolvido num debate do seu tempo, tomou uma posição, e ao tomar uma posição adotou algum tipo de perspectiva ideológica. Agradezco a las personas que están participando. Realmente es muy enriquecedor tratar estos temas. Bueno, yo voy a tratar de responder a la pregunta. Hasta donde yo sé, el tema de las leyes, por ejemplo, leyes divinas, naturales o humanas, es tratado en la Edad Media. En la Edad Media, particularmente Santo Tomás de Aquino habla precisamente de esa división, ¿no?, de las leyes, y eso ha dado lugar a lo que después se ha conocido como derecho natural y derecho positivo. Es decir, las leyes naturales estarían más vinculadas a los establecimientos normativos divinos, en tanto que las leyes de los estados, el derecho positivo, es más convencional y más diferente unas de otras. Ahora, según la posición de cada autor, por ejemplo, Santo Tomás dice que el derecho positivo, o lo que después se ha llamado derecho positivo, las leyes humanas deben seguir a las leyes divinas. Es decir, la posición de algunos autores establece que no hay absoluta libertad para que los países establezcan las leyes como mejor les parezca, sino que deberían seguir el modelo del derecho natural, que es en definitiva una normativa divina. Ahora, eso es en la Edad Media, ¿no? Lo que el profesor está explicando es del siglo XVI, es decir, Jean Bodin,
que además hay que tener en cuenta que defiende el absolutismo. Como Hobbes es un teórico, un filósofo que defiende el absolutismo. Y claro, lo defiende también en esta organización de las leyes, las más altas, las divinas, después las naturales, las humanas, pero además muestra que pese a la soberanía y pese a que los reyes estarían fuera de la ley, lo que es muy importante, ¿no? Es decir, el concepto de que la ley incumbe a todos, aunque sea el líder máximo de un país, no es así en Baudin, ¿no? En Baudin se advierte que hay una excepción del rey, del monarca, de someterse a las leyes y de establecer leyes para los demás. Pero también hay leyes que lo constriñen a él. Esta es de la ley sálica, ¿no? De, por ejemplo, la sucesión, etc. Entonces, la soberanía y el poder resulta que no es tan ilimitado, y eso es lo que está exponiendo el profesor hasta donde yo entiendo, ¿no? Y eso no es incongruente, porque si bien está fuera de la ley el soberano, el rey, digamos, también hay constricciones, por ejemplo, sobre la sucesión. Entonces hay leyes que no puede evitar y que debe cumplir. Ahora bien, esto respecto del soberano, lo interesante es cómo este desarrollo teórico después se ha volcado a la modernidad, ya con la superación de los regímenes monárquicos, ¿no? Y a las democracias, donde el soberano ya no es el rey, sino es el pueblo. Y claro, se ha desarrollado el concepto de, por ejemplo, que la ley está por encima de todos. Es decir, nadie puede excluirse de la aplicación de justicia y de penalidades frente a crímenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, las circunstancias varían desde el medioevo al siglo XIII, en el que vivió Santo Tomás, el siglo XVI, que ya es la modernidad y se establece la modernidad pese a desarrollarse un discurso absolutista. Hasta el siglo XX, por ejemplo, las concepciones acerca de la soberanía, del desarrollo de la ley y cómo la ley abarca incluso a los que tienen mayor poder, pero hay restricciones incluso para ellos, se van cambiando y se van aplicando según el contexto. A eso podríamos llamar una aplicación ideológica, una visión ideológica de las leyes y del tipo de leyes. Ahora bien, actualmente esa división de leyes naturales, divinas, etcétera, ya no se aplica. Sin embargo, hay leyes, diríamos, universales y que regulan incluso las condiciones de la guerra. Y eso también se puede llamar ideológico, pero ya es resultado también del desarrollo político e histórico. Por ejemplo, la Convención de Ginebra establece cómo se puede hacer la guerra y cómo no se la debe hacer. ¿Por qué Putin está siendo perseguido por la Corte Internacional de la Haya, donde podrían apresarlo? Porque ha transgredido pautas internacionales. Ahora alguien dirá, ¿esas son leyes divinas? No, no son leyes divinas, ¿no? El que haya deportado a niños es algo que se censura internacionalmente y se concibe internacionalmente como un delito de lesa humanidad, como también bombardear hospitales, asesinar a mujeres y niños, guarderías, parques, todo eso está fuera de la normativa, y eso como normativa universal, incluso en tiempos de guerra. Entonces, es eso lo criminal de la situación de la guerra de Ucrania, ¿no? En el contexto en el que vivimos, en el siglo XXI. Y, por lo tanto, bueno, se puede decir, no, eso es ideología, ¿no? Que, bueno, él tiene el derecho. Es muy difícil aceptar eso, ¿no? Que haya un derecho universal
que dé legitimidad a acciones criminales que atentan contra los derechos humanos, que atentan contra la vida, que destruyen el patrimonio cultural, que destruyen no solo la soberanía de Ucrania, de un monstruo como es Rusia militarmente, un Goliat frente a un David totalmente inferior en recursos bélicos. Entonces, ya fuera del tema de que haya leyes naturales, divinas, etcétera, que en general no es lo que justifica una normativa universal, como puede ser, por ejemplo, la Convención de Ginebra sobre las normas para hacer la guerra, más allá de que eso efectivamente sea algo que se tenga que cumplir, también está cómo se puede imponer que eso se cumpla. El profesor ha hablado de las sanciones económicas, de sanciones financieras, la OTAN se ha inmiscuido indirectamente, pero de forma muy evidente, y claro, pero bueno, la OTAN no es pues la ONU, ¿no? Entonces son problemas efectivamente de reflexión, más allá de lo divino o humano, el derecho natural, el derecho positivo, pero sí hay que reflexionar en torno a lo que sería una normativa universal, por ejemplo, los derechos de los civiles en un bombardeo. Claro, y ahora el bombardeo no es solamente, bueno, matar a algunas mujeres, violarlas, etcétera, que hubo muchos sucesos en la Segunda Guerra Mundial, sino que puede escalar estas situaciones peores. Es decir, al final, si solo hay ciertas restricciones de carácter universal a quienes criminalmente actúan en una guerra, cómo detenerlos y cómo frenar el peligro universal que implicaría la aniquilación de la humanidad en un desastre nuclear global. Entonces, de lo que estamos hablando no debería ser solo de leyes, aunque sean universalmente aceptadas, sino de que exista la posibilidad de frenar a personas con ese perfil que podrían precipitar daños realmente globales que implicarían la aniquilación de la humanidad. Y eso también en el contexto histórico, político y fundamentalmente tecnológico, bélico. Eso es lo que hay que tener en cuenta, es decir, las condiciones de la guerra hoy en el siglo XXI son muy diferentes a las condiciones de la guerra en la primera mitad del siglo XX, que, bueno, terminó la primera, la segunda guerra mundial con muchos muertos, etcétera, pero no con la posibilidad de destruir a la humanidad misma. Entonces, que haya la forma coercitiva de impedir que algún desquiciado lleve al holocausto nuclear global es también una consecuencia de establecer una cobertura de leyes universales que limiten efectivamente las acciones extremas. Kant, por ejemplo, decía que incluso en guerra hay que pensar en la conciencia racional del enemigo para poder dialogar y negociar. Pero si el enemigo actúa contratando mercenarios, destruyendo civiles, con excesos, ya no hay posibilidad de diálogo. Y Kant es el precursor precisamente de las Naciones Unidas, es decir, de una instancia que cubra una normativa universal para no dar lugar a esos excesos y que incluso en la guerra se pueda negociar apelando a un sentido racional y de compromiso con la propia palabra, lo que sin duda Putin no tiene. Entonces la situación es muy grave, independientemente de las perspectivas ideológicas. Es evidente que lo que dice el profesor es así, es decir, Santo Tomás de Aquino tenía una perspectiva ideológica que era sus propias creencias religiosas, y por eso también afirma esa división. Y lo propio Baudin, ¿no?, tiene una posición ideológica alineada con la defensa del absolutismo, que sin embargo sirve para el Estado moderno. Bueno, gracias y disculpen por la extensión, voy a dar la palabra al profesor.
Bom, eu vou sintetizar essa terceira parte em 5 minutos, dado o adiantado da hora. Então, apenas para a gente finalizar, né? Como eu tentei mostrar, estas leis divinas e naturais, essas leis fundamentais, não podem ser consideradas apenas freios morais, que pesam somente sobre a consciência do soberano. Elas adquirem conteúdos precisos, concretos, impõem restrições muito claras às ações do soberano. Como então entendê-las? Como entender esses limites? Na minha interpretação, os limites apontados por Baudin devem ser entendidos como uma espécie de delimitação das fronteiras dentro das quais o poder soberano deve ser exercido. O que eu quero dizer com isso? Que para cumprir o seu ofício, e qual é o ofício do soberano? Qual é o encargo do soberano? Cuidar da coisa pública. Para fazer isso, o detentor da soberania não precisa ultrapassar tais limites. Ele não precisa ir contra as leis divinas, contra as leis naturais, contra as leis fundamentais a todos os povos, fundamentais da República, contra as leis comuns a todos os povos. Se desrespeitar esses limites, quando não há um perigo real e iminente que coloque em risco a República, a ação do soberano deixa de ser justificada para tornar-se arbitrária, não mais sustentada no direito, mas sustentada apenas na força. Portanto, esta é a minha interpretação, o exercício do poder soberano tem uma área bem demarcada, bem delimitada. As suas fronteiras são muito bem especificadas. Qual é esta área na qual se dá o exercício do poder soberano? É o que nós chamamos hoje do direito positivo. O soberano é aquele que de fato dá as leis civis, é aquele que legisla. Dentro desta área, o soberano é realmente absoluto, uma vez que ele cria, altera, anula as leis civis de acordo com sua vontade, como faz um parlamento. Numa república, em geral, Rousseau já dizia isso, o poder soberano reside na Assembleia Legislativa, aonde se dá as leis. O executivo é um mero funcionário, ele executa apenas as leis que são estabelecidas pela Assembleia Legislativa. Então, é no interior deste âmbito, que é o da legislação, que o soberano é totalmente livre. Fora deste âmbito, ele está, soberano, submetido a normas que escapam à sua competência. Ele não tem competência para contrariar as leis divinas, naturais, as leis fundamentais da República ou as leis comuns a todos os povos. Ora, se eu entender desta maneira, eu posso entender então como o poder soberano é definido como absoluto. Veja, absoluto, não como arbitrário. Poder soberano não é poder arbitrário. Não é o poder de fazer de acordo com a sua bel vontade. Ele carrega princípios que são anteriores à sua própria existência, como as leis fundamentais da República. Ou princípios constitucionais, princípios como a inviolabilidade da propriedade, assim por diante. Então, ele é absoluto no sentido de ser incondicional, independente, superior, mas não arbitrário. Por isso é que ele tem limites bem demarcados. E é dentro desses limites que o poder deve ser exercido. Então esta é a minha interpretação. Foi desta maneira que eu defendi minha tese, publiquei um livro em 2001 sobre a teoria da soberania de Baudin, tentando mostrar que ela tem coerência, que essa teoria não é incoerente, não é inconsistente, se entendida desta maneira. E apenas para encerrar, eu diria aos que estudam direito, que estudam ciência política, que nós sabemos que a soberania teve
um lugar central no discurso legal e nas teorias políticas modernas. A soberania, desde Baudin, desde o século XVI, até hoje, é uma noção organizadora, a partir da qual foram tratadas as principais questões do pensamento político. Por isso, que entender o seu surgimento, como surgiu essa noção, todo conceito surge historicamente, e é importante entender esse surgimento. O conceito não cai do céu, o conceito não vem de uma mente brilhante, o conceito é produzido na história. Então é importante tentar entender como um conceito surge, qual o seu significado, como ele foi aplicado. Ora, fazer isso é não apenas indispensável para aqueles que desejam entender um fenômeno histórico, como foi o surgimento, a formação e o desenvolvimento do Estado moderno, mas também é imprescindível para aqueles que desejam pensar e discutir a relevância atual da soberania. O que me levou a trabalhar a soberania, especificamente em Jean Baudin, foi justamente, isso foi no final dos anos 80, da década de 80, quando vários autores começaram a anunciar o fim da soberania, o fim dos Estados soberanos. Né? Com a constituição da Comunidade Europeia, do NAFTA, do Mercosul, começou-se a anunciar que não tinha mais sentido. O conceito de soberania era um conceito morto, não tinha mais razão de ser. Né? Ora, então, fazer esse esforço de compreensão deste conceito é importante para, mesmo não só historicamente, entender esse surgimento, desenvolvimento, mas para pensar a sua relevância atual na definição das sociedades políticas contemporâneas. Ou seja, podemos ainda falar de soberania hoje? Se podemos, de que maneira? Muito obrigado. Muchas gracias, profesor, por tan ilustrativa exposición. Muchas gracias a ustedes. Quedan invitados para el día de mañana una exposición, la última, sobre Thomas Hobbes. Gracias y hasta mañana.